Olá, queridos, eu sou o Bispo Marcelo Martins e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que para muitos é um pouco polêmico. Qual é esse assunto? É um assunto que nós temos ouvido nas canções, gospel, nas mensagens, nos púlpitos, nas redes sociais, sendo falado muito, e o assunto é o silêncio de Deus. Você acha que Deus está em silêncio nos nossos dias? Mas antes de nós respondermos essa e outras questões a respeito desse assunto, eu peço a sua gentileza que você entre lá no nosso canal no YouTube, Bispo Marcelo Martins, se inscreve lá, aperta no sininho para que você possa estar recebendo essa e outras mensagens, novidades, que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida espiritual. Minha oração é para que você seja edificado através de cada vídeo que nós estamos postando, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Ok, queridos? Voltando para o nosso assunto, será que Deus está em silêncio nos nossos dias? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus está falando nos nossos dias. Deus está falando todos os dias. Como que Deus fala? Como é que Deus fala com os seus filhos? Nós temos várias formas que Deus pode falar ou está falando conosco. A principal forma é, claro, a palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Deus fala através da sua palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, com toda certeza Deus vai falar conosco. Se nós meditarmos na palavra do Senhor, todos os dias Ele vai falar comigo e com você. Deus fala através de mensagem nas nossas igrejas. Quando nós sentamos para ouvir, para sermos edificados pela palavra de Deus, com toda certeza Deus vai falar conosco. Deus fala conosco através do momento de oração, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós separamos um tempo com Deus, com toda certeza, se pararmos para ouvi-lo, Ele vai falar conosco. Mas nesse caso da oração, eu já vi muitas pessoas dizendo: Bispo Marcelo, eu oro 5, 10, 15 minutos, às vezes meia hora, até uma hora, mas Deus nunca falou comigo. Então eu pergunto, mas você parou para ouvir Deus? Porque na maioria das vezes, nós, no período de oração, nós só falamos. Não tem nada de errado em nós falarmos no momento da oração. Até porque é bíblico, o Senhor Jesus nos ensina a orar falando, é claro. Mas sempre quando formos orar, temos que ter um período para ouvir também. Podemos falar 10 minutos, mas vamos deixar um período para que Deus fale conosco. E como que Deus fala? Já falamos há pouco. No momento da oração, abra a sua Bíblia. No momento da oração, fique em silêncio, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Até porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Nós que um dia tomamos a decisão de receber Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas, temos o Espírito dele habitando em nós. E eu creio que o Deus que nós servimos não é um Deus mal educado. Se nós falamos com Ele, Ele vai nos responder. É impossível uma pessoa viver debaixo do mesmo teto com outra pessoa, vamos usar aqui um exemplo de um casal, vivendo debaixo do mesmo teto e não conversarem. Que tipo de relacionamento que vai ser esse? Não vai subsistir, não vai permanecer. Então, se você vive no mesmo lugar com uma pessoa e não se comunica, é quase impossível, sempre vai ter algum tipo de comunicação. No nosso caso, o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós falarmos com Ele, é óbvio que Ele vai nos responder. Então eu creio que nos nossos dias, Deus não fica em silêncio. Todas as vezes que você procurar ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Mas eu já vi pessoas dizendo: mas pastor, eu fiquei em silêncio depois da oração, eu abri a minha Bíblia, eu ouvi mensagens, mas Deus não falou comigo. Porque às vezes Deus está falando o que essa pessoa não quer ouvir, então ela confunde achando que Deus não está falando com ela. Nem sempre Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Muitas vezes Deus vai falar exatamente aquilo que nós não queremos ouvir, mas Ele é Pai, e se Ele fala é para o nosso bem. Então Deus não fica em silêncio nos nossos dias. Mas alguém já disse: mas pastor, eu já vi na Bíblia que Deus ficou em silêncio. Sim, é verdade, mas no passado
No Antigo Testamento, antes de as pessoas receberem o Espírito Santo de Deus, muitas situações Deus ficou em silêncio. E o silêncio mais famoso de Deus está naquele período do término do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio de Deus. Foram 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que falasse em seu nome para o seu povo. Então foi um silêncio longo, mas por quê? Porque naquela época o povo tinha deixado de buscar a Deus, eles tinham se rebelado contra Deus, então Deus ficou em silêncio. Todas as Bíblias vendidas no Brasil, fora do Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu pastoreio uma igreja aqui nos Estados Unidos, mas até aqui nos Estados Unidos, as Bíblias, quando termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, tem uma página em branco que representa exatamente esse silêncio de 400 anos. Se você pegar a sua Bíblia agora, aí você vai ver isso. Terminando o Antigo Testamento, você vai ver provavelmente uma meia página em branco e depois uma página em branco inteira, que representa o silêncio de Deus. Então, no passado, isso aconteceu, mas hoje em dia, para aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si, é impossível Deus ficar em silêncio. É impossível Deus não falar. Você só não vai ouvir a Deus se você não buscar ouvir a voz dele. Você só não vai ouvir a Deus se você não esperar ele falar com você. Você só não vai ouvir a Deus se você não obedecer aquilo que o Senhor Jesus disse. Busque e você vai encontrar. Se você pedir, se você buscar, se você bater na porta, com toda certeza, Deus vai falar com você. Então Deus não está em silêncio. Fale com Ele hoje. Feche a porta do seu quarto. Tenha um momento a sós com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vá na sua igreja, ouça a mensagem do seu pastor. Com toda certeza o seu pastor é voz de Deus. Deus vai usá-lo para falar ao seu coração. Assista um vídeo no YouTube de homens e mulheres de Deus. Deus vai falar com você. Abra a sua Bíblia. Deus vai falar com você. Ok, queridos? Espero que esse vídeo tenha sido edificante para a sua vida e tenha sido alimento para você e tenha te fortalecido espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.